Minha melhor amiga me deu um urso de presente. Um urso. Ela me deu um urso. E desde então começou a acontecer coisas estranhas na minha vida, na minha casa e no meu relacionamento. Olha que loucura. Vamos lá. Então, eu estava solteira já tinha um tempo. E aí eu conheci um rapaz numa outra cidade que eu fui, porque teve tipo um evento da faculdade, era em outro bairro. Eu estudava em um, esse evento foi em outro bairro. E aí eu fui. Só que esse evento, ele juntava uma galera de outras faculdades. E aí eu conheci esse menino, a princípio nós fizemos as dinâmicas juntos, começamos a conversar. Ele foi super simpático comigo. E aí você começa a conversar, você começa a ver que a pessoa tem os mesmos ideais que você, e você fica, oh my God, achei o príncipe encantado da minha vida. Até então, era isso mesmo que ele tava demonstrando, ser um querido. Pegamos o número um do outro e assim a gente começou a conversar. Fora ali daquele evento, o dia do evento foi muito bom. E conversa vai, conversa vem, me chamou pra poder sair, eu fui uma vez, fui duas, fui três. Quando eu vi, já tinha se passado mais ou menos uns 4 meses que eu estava ficando com esse querido e a carroça não andava. E a situação não acontecia. E o burro não peidava. Nada acontecia ali. E aí eu falei pra ele, eu falei, bofe, e aí? A gente vai começar a namorar, a gente vai fazer o quê? E aí ele foi e me pediu em namoro. Só que assim, a princípio, como eu não sabia se aquilo ali ia ser muito sério, eu não dei muita importância. Então, por exemplo, a minha melhor amiga, eu cheguei pra ela e falei, ai amiga, eu tô ficando com um boyzinho aí. Ela, sério, quem é? Só que tipo assim, na correria do dia a dia, eu só mandei uma foto pra ela. Ah, é esse daqui. Ela falou, ah, tá, e desconversou. Só isso. E desconversou e tal. E essa minha amiga, gente, ela era minha melhor amiga? Ela era minha melhor amiga. Só que eu tinha mais ou menos uns 4 anos que eu era amiga dela. Nós nos conhecemos, aí foi uma identificação absurda, enfim, viramos melhores amigas e nós temos mais ou menos uns 4 anos de amizade. Aí, beleza, mandei a foto, ela falou, ah, tá, legal, bonito, não sei o quê, e desconversou. Eu achei devidamente estranho, eu fiquei, não teve aquela empolgação de tipo, ah, meu Deus, que macho, porque era exatamente assim que a gente fazia. Mas eu falei, ai, ela tava estressada com coisas da faculdade, vai ver, ela tá ocupada. Beleza, e aí, voltamos pro boy silencioso, que era aquela ficada que eu não tava contando nem pros meus pais, nem pra muita gente, não tava fazendo muita laje porque eu não sabia se aquilo ali realmente ia pra frente. Pois bem, menina, foi pra frente. A gente começou a ficar e tal, como eu falei pra vocês, e aí eu perguntei pra ele se não ia rolar ali o tal, né, do namoro. Até que ele me pediu em namoro. Quando ele me pediu em namoro, a coisa ficou um pouco mais séria, né? Aí eu apresentei ele pra minha família, né, pros meus amigos, marquei encontro pra ele conhecer minha melhor amiga, que não sei o quê. Só que eu não tinha mostrado a minha melhor amiga pra ele. E aí, no dia que eles se conheceram, eu vi que rolou uma estranheza. Sabe quando os dois se olharam assim, meio esquisito, e eu fiquei... Mas sei lá, né? Às vezes o santo não bate. Eu tinha acabado de conhecer também. Ela não falou mal dele, nem nada do tipo. Mas eu senti um negocinho esquisito. Só que eu não falei nada. E aí o tempo foi passando, a gente namorando. Os meus pais já tinham conhecido ele, eu tinha conhecido os pais dele. Era um namoro sério mesmo, gente. A gente já tava mais ou menos uns 5 meses namorando e ficamos 4 meses ficando. E aí a minha melhor amiga, ela foi ficando estranha comigo. Sabe, ela foi se afastando, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu chamava ela pra poder sair, ela sempre perguntava, ai, mas o Miguel vai? O nome do bafo era Miguel, ai, mas o Miguel vai? Eu falava, ai, não sei o que, ai, então deixa pra outro dia. Ai, não sei o que, não, deixa pra outro dia. E aí, do nada, eu, assim, chamei ela pra conversar e falei, o que tá acontecendo? Que você tá estranha, que não sei o que. Ela desconversou. Só que aí, do nada, ela começou a se aproximar. De novo. Aí começou, eu ficava sempre lá em casa. Quando eu saía com o Miguel, ela sempre tava. Sempre perguntava, e aí, o que a gente vai fazer? Ela virou, tipo assim, amiga do casal. Sabe? Aquela pessoa que sempre tava quando a gente ia pra rolê, coisa quase que tava namorando. Era quase um trio, sabe? Eu tava namorando a 3 e não tava sabendo. Aí, isso me causou um pouco mais de estranheza. Vocês perceberam que as coisas foram ficando estranhas, esquisitas? Pois bem. Aí, do nada, ela chegou lá em casa com um urso de presente pra mim. Ai, amiga, olha, eu vi, comprei pra você. Achei a sua cara, que não sei o quê. Eu não entendi direito, porque não era meu aniversário, nem nenhum tipo de data comemorativa. Mas eu falei, nossa, amiga, obrigada. E aí ela entrou no meu quarto e colocou o urso em cima, assim, da minha penteadeira virado pra minha cama. Ela, olha que bonitinho, deixa ele aqui, que não sei o que, não sei o que lá. Eu não prestei atenção, gente. Eu fiquei tipo, tá bom, posso sua melhor amiga. Assim com você te dá um urso, você fica, tá bom, um urso, obrigada, amiga. Só que aí algumas coisas estranhas começaram a acontecer, como eu falei pra vocês. Por exemplo, meu namorado, ele dormia na minha casa. E aí, eu não sei se eu tava ficando doida. Eu fiquei, gente, acho que eu tô ficando doida. Eu peguei ele conversando com um urso. E eu falei, amor, tá conversando com o urso? Ele, ah, é bonitinho, não sei o quê, tem que conversar e tal. E eu fiquei, tá bom, vai ver, ele é fofo. E eu comecei a perceber que quando ele entrava no meu quarto, quando ele ia dormir lá em casa, quando ele ficava lá comigo, isso tava rolando mais ou menos há um mês, tá? Desde que o urso tinha chegado. A primeira coisa que ele fazia era olhar pro urso.
Ele entrava no meu quarto e já olhava pro urso. E eu falei, gente, como assim? Era um urso bonitinho e tal, mas que coisa estranha. E aí eu perguntei pra ele se o urso tava incomodando ele. Ele falou que não, se conversou, falou que adorava o urso, que não sei o que adorava ficar olhando pro urso. Tá bom. E aí toda vez que nós íamos furefar, ele começou a encarar o urso. Tipo, nós estávamos furefando e ele encarando o urso. A gente estava ali no bem bom, não sei o que, ele encarando o urso. E eu tô assim, ó. Que coisinha esquisita, vocês não acham esquisito? E aí eu comecei a observar esses padrões. Essa coisa esquisita que esse povo tava ficando maluco. Até que um belo dia, ele tinha ido dormir lá em casa. Aí ele falou assim, vamos furefar, não sei o que e tal. Eu falei, vamos, eu só vou tomar um banho. Ele falou, tá bom, tinha acabado de chegar da faculdade. Ele, tá bom, vou ficar te esperando já. Ele tinha vindo da casa dele, então ele tava cheiroso. Ele falou, não, tudo bem, vou ficar aqui te esperando porque eu já tomei banho. Eu falei, tá bom. Aí, entrei pra dentro do banheiro pra tomar banho. Só que eu tinha arrumado a estante, então eu tinha limpado ali a estante e tal, e troquei a posição do urso. Quando eu voltei do banho, eu vi ele ajeitando a posição do urso, e eu achei aquilo ali muito estranho. Gente, eu achei muito estranho. Por que ele tava ajeitando a posição do urso? E aí, só que eu não sou o tipo de pessoa que fica calada. Eu falei, mas tá ajeitando a posição do urso por quê? Ele falou, não, porque ele sempre ficou assim, aí agora desse jeito aqui tá me dando toque, que não sei o que não sei o que lá. Ele começou a falar muito rápido, inventar várias desculpinhas. Ai, o que eu fico agoniado, que ele tem que ficar aqui, que não sei o que. E eu fiquei... doido, vai ver, ele é doido. Mas falei, tá bom. Então, amor. Só que, gente, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Naquela noite nós furefamos, ele fez a mesma coisa. Antes ele não fazia isso. Essa era a questão. Ficava olhando pro urso e a gente ali furefando e não sei o que e tal. Eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Ele foi tomar banho, nós deitamos pra dormir e ele tinha, graças a Deus, um sono muito pesado. O que eu fiz? Peguei o celular dele, que é o que toda mulher madura faz. Quando nós estamos desconfiando de mais, o que a gente faz? A gente pega o telefone dele, amor, que é pra gente ter certeza. Aí, tá bom. Eu tinha a senha. Eu não era a pessoa de ficar... Eu sempre falei pra ele, olha, eu quero ter acesso, mas eu não vou ficar olhando, eu respeito sua privacidade. Até o momento que eu precisar desrespeitá-la. Não é mesmo? A gente respeita a privacidade até certo ponto. Aí, ele não... Então, eu acho que ele não pensou que eu fosse um dia olhar o telefone dele. Depois peguei o telefone dele pra poder olhar. Gente, quando eu abri o WhatsApp dele, eu não precisei fazer nada. A conversa com a minha melhor amiga estava fixada. Tão importante que ele era pra ela. E ali, eu simplesmente, o que eu fiz? Pra não correr o risco dele acordar e eu não ler tudo, eu exportei a conversa dele para o meu número, para a nossa conversa, que não tava fixada, tá? Aí exportei, apaguei tudo bonitinho, botei o celular dele e aí eu fui pra sala pra poder ler o que tava acontecendo. E ali eu exportei tudo, imagem, áudio, conversa e li tudo. Gente, ele foi namorado da minha melhor amiga há anos atrás. E aí, ele acabou me conhecendo por pura coincidência da vida, que às vezes a vida prega essa peça na gente. Começou a namorar comigo e quando ele viu que ela era o amor da vida dele, que não sei o quê, eles primeiro tentaram se afastar, que ela falou, não vamos magoar minha amiga, a gente se afasta. Aí ele se afastou. Aí depois ela decidiu que não aguentava mais, que não sei o quê, eu vi toda a conversa ali. E eles voltaram a conversar ali. Só que ela criou na cabeça dela que eu era melhor do que ela em tudo, em estudo, em frefação, que não sei o quê. E ele dizendo que não. Que eu não era melhor do que ela, não. Principalmente na furiofação. E ela falou, então você vai ter que me provar. Eu quero uma prova, quero uma prova. E ele, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu filme, que não sei o que? Ele, não. Ela, não, eu quero ver sempre que rolar. Porque ele tava querendo terminar comigo pra ficar com ela, mas ela queria desconstruir essa ideia na cabeça dela de que eu era melhor do que ela. Então ele precisava dar um jeito de mostrar isso a ela. Essa era a missão dele. Qual foi a ideia deles? Aquele urso era uma câmera. Ela colocou uma câmera no meu quarto. Todas as vezes que nós furefávamos, ela via todas as nossas interações, carinhos, amor, vendo filme, não sei o que, ficando agarradinho. Ela via, porque ela queria comparar o nosso relacionamento com o relacionamento que ela tinha com ele. Era por isso que ele tava tão diferente. Era por isso que ele tava tão afastado. Que ele tava, sabe? Ele tava. A gente não tava mais tão carinhoso. Era como se o nosso relacionamento tivesse, assim, esfriado. E aí eu entendi o porquê. Ele tava tentando mostrar pra ela que ele era mais feliz com ela do que comigo. Gente, obviamente que eu surtei, porque, né? Ela estava me vendo furefar, eu não sabia o que ela estava fazendo com aquelas imagens. Eu acordei ele a peteleco, apanhou de 2 em 2 até da ímpar, quebrei o ursinho todinho. Expulsei ele da minha casa, eu fui de madrugada na casa dela, bati na porta dela, assim, fiz um escândalo com os pais dela, com todo mundo, contei pra todo mundo, dei na cara dela, virou-lhe uma confusão, ela me pediu desculpa, que não sei o quê. Eu sei que no fim eu terminei meu namoro, terminei minha amizade, eles não ficaram juntos. Ela tenta recuperar minha amizade até hoje, mas eu não consigo perdoar o fato dela não ter me contado, mas principalmente ter colocado uma câmera dentro da minha casa, abusando da minha confiança, porque eu confiei que aquilo ali era só um presente. Então, essa é a prova de que, às vezes, você não conhece as pessoas. Todas as vezes que eu ficava com uma menina, assim que acabava, ela entrava pra dentro do banheiro e ficava uns 40 minutos. Uns 40 minutos. E eu comecei a ficar com curiosidade com aquilo. Eu falei, ela falava pra mim que ela tava fazendo coisa de mulher. 40 minutos?
40 minutos eu não tava entendendo. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que olhar pela janela pra poder entender o que que tava acontecendo. Mas antes eu vou dar uma contextualizada pra vocês. Eu conheci essa menina num chat online aí da vida da internet, né? Eu tava à procura de uma coisa mais casual, né? Uma fotografação fácil e tinha tomado chifre e eu não queria nada sério, também não tinha dinheiro pra poder ficar pagando o tempo todo, se é que vocês me entendem. Eu falei, eu vou procurar aqui alguém que esteja tão carente quanto eu. E aí eu comecei a conversar com essa menina. Essa menina, ela não era feia, mas ela também não era a coisa mais linda do mundo, mas eu também não era o Brad Pitt, não é mesmo? Não era o Brad Pitt que tava ali no mercado, porque se fosse o Brad Pitt eu não tava precisando estar ali, né? Eu ia fazer assim e as mulheres iriam aparecer. Mas a gente começou a conversar, ela foi a pessoa mais decente que eu encontrei, porque vocês podem encontrar umas coisas muito estranhas ali naquele site, mas eu encontrei ela, achei ela decente, nós começamos a conversar, né? Um papozinho bom, começou a fluir, peguei o WhatsApp dela e ali a gente começou a conversar todos os dias. Marcamos o primeiro encontro. Gente, no primeiro encontro eu já devia ter estranhado, porque isso aconteceu desde o primeiro encontro. Assim que eu cheguei, a gente primeiro combinou numa casinha, né, obviamente. Fomos pra uma data, ok? Aí quando eu cheguei, ela falou assim, hoje você vai ser testado. Eu falei, ué, como assim? Não tô te entendendo. Não, hoje você vai ser testado. Eu ri, obviamente, mas pelo menos estava agradecido dela ser a pessoa na foto. Ela era, né, do jeito que era na foto, não iria levar meus órgãos. Nós começamos a conversar ali, tomamos alguma coisa e partimos pra franfação. Pra mim, a franfação foi ótima, durou 1 hora e pouco, né, entre tudo, franfamos, foi uma loucura, beijava bem, tá, não sei o que, rolando, tudo quente, tá bom. Assim que acabou, ela levantou e fez isso aqui, ó. Vou no banheiro. Pegou a bolsa dela e foi no banheiro. Eu falei, não, tudo bem, vou te esperar aqui. Gente, eu todo sujo, se é que vocês me entendem. Entendeu? Eu fiquei 40 minutos sentado na cama esperando a menina. Eu contei no relógio, 40 minutos. Eu falei, nossa, ela deve, né, fazer as coisas dela de mulher, que não sei o quê. Só que ela saiu do banheiro, basicamente do mesmo jeito que ela entrou. Ela, e aí, quer comer alguma coisa? Desconversou. Eu falei, não, vou tomar um banho, né? Você demorou 40 minutos. Ela, ai, desculpa, eu tava fazendo coisa de mulher. Ela saiu com a bolsa dela rindo. Entrei pra dentro do banheiro, tomei um banho, saí, a gente ficou conversando, né? Furefamos mais umas 2 vezes. Acabava, ela ia pro banheiro e ficava um tempão. E nisso a gente, ali naquela pernoite, né? Tá bom. Fui pra minha casa, achei um pouco estranho, mas tinha sido ok. Eu falei, posso construir alguma coisa ali. Perguntei pra ela, e aí, você gostou, não sei o que. Ela, gostei, foi muito bom e tal, não sei o que. Falei, beleza, vamos marcar de novo. A gente pode sair pra jantar, a gente pode ir no cinema. Eu queria algo casual, queria, mas eu também não era um babacão. Ela, não, vamos, não sei o que. E aí eu comecei a sair com essa menina. Passou-se 3 meses que eu estava saindo com essa querida, porque essa querida parece desquerida. E todas as vezes acontecia a mesma coisa. Só que, quando a gente saiu a primeira vez que foi na casinha, nós começamos a fazer um rodízio na casa dela ou na minha casa, porque ambos morávamos sozinhos, nós conversamos e sabíamos o que nós dois queríamos. Era, ó, tchaca na boteca, cada um ia pra sua casa. Então a gente marcou. A gente marcava um na casa do outro. E todas as vezes, independente de onde a gente estava, acontecia a mesma coisa. Acabava a franfação. A mulher entrava pra dentro do quarto dela, pro banheiro dela, com a bolsa dela, ou pra dentro do meu banheiro. Só que o meu banheiro tinha uma janela. E aquilo ali, gente, foi me deixando muito curioso, muito curioso. Eu tô, não, isso não tá normal. É sempre 40 minutos. Eu achei que o tempo seria relativo, mas não. A mulher ficava 40 minutos ou mais dentro do banheiro e eu esperando, tanto que eu já tava deixando lenço perto da cama pra poder eu mesmo me limpar, porque a mulher levava 40 minutos, toda vez que a gente furava, eu achei aquilo meio estranho. Eu falei, não, na próxima vez que ela vir, eu vou marcar aqui em casa, vou colocar um banco, porque a janela era alta, e vou subir e vou olhar pela janela o que ela tá fazendo. Então, o que eu fiz? Convidei ela falou, não, vamos, isso aqui. Já tava rolando toda uma intimidade e tal. E aí, eu travei a janela do banheiro pra ela não conseguir fechar. Deu um jeito lá, fiz uma gambiarra, travei. Ela veio normalmente, sentamos, conversamos, vimos um filme, comemos alguma coisa. E eu ansioso. Furefamos. Assim que a gente terminou de furefar, ela faz sempre a mesma coisa. Ela e vai pro banheiro. Tá bom, pega a bolsa dela e vai pro banheiro. Sempre com a mesma desculpa. Vou fazer coisas de mulheres. Aí ela foi pro banheiro, amiga. Saí, dei a volta na casa. E esperei um pouquinho. E subi no banquinho pra eu poder ver. Eu não escutava nada. Gente, quando eu vi, a mulher estava com uma senhora mandioca. Vocês sabem o que é mandioca? Mandioca. Uma mandioca bem robusta, bem grande, bem voluptuosa, bem, sabe? Aí tinha uma camiseta na mandioca. E a mulher, ela tava ali, amor, fazendo a conexão de um jeito absurdo. Ou seja, a mulher não ficava feliz com o meu desempenho, pelo visto. Ela não ficava feliz com o que estava acontecendo ali. Então ela ia pro banheiro para poder terminar o serviço.
Mas não é com Vibrix, com uma coisa normal. Não, era um negócio, uma mandioca, que eu não sei de onde ela tirou aquela mandioca. Descascada, tá? Descascada. Era mandioca descascada, que ela botava ali a camiseta. Eu fiquei ofendido, desacreditada. Ela podia ter conversado comigo. Ela podia ter falado pra mim, olha, talvez eu até topasse, né, o negócio da mandioca. Ou ela podia ter conversado comigo. Olha, você tá fazendo assim, eu não tô gostando. Você tá fazendo assim, assado, eu não tô gostando. Sabe, converse. Não humilhe o cabra desse jeito. Ou seja, todas as vezes que nos franfávamos, nós tínhamos ali o nosso ato, ela não ficava feliz e ela terminava sozinha no banheiro com uma mandioca. Eu achei muito humilhação. Eu fiquei desacreditada olhando aquilo ali uns 5 minutos. Ela no chão do meu banheiro, terminando ali com a mandioca, sabe? Eu voltei pra dentro de casa, fiquei esperando. Quando ela acabou, ela veio toda cheia de conversinha, tentando me beijar. Eu falei, olha, eu quero que você vá embora da minha casa, por favor. Ela, o que houve? Tá tudo bem? Eu falei, não. Aí eu expliquei pra ela que eu ficava curioso, porque ela sempre demorava dentro do banheiro, e que eu vi pela janela. Ela ficou ofendida, falou, você tá me olhando pela janela, isso é um absurdo, que não sei o que, que não sei o que lá, eu não te conheço, você não confia em mim, que não sei o que. Eu nem te conheço, você não confia em mim. Eu falei, olha, tudo bem, cada um tem ali as suas loucuras, mas eu não quero participar disso e tal, não sei o que. Aí sabe o que ela falou pra mim? Ela falou pra mim que não é que ela não era feliz ali no nosso ato, né? Que ela não chegava lá, ou que ela não conseguia. Mas que isso pra ela era um feitiço, entendeu? E ela tinha vergonha de falar isso pras pessoas, porque as pessoas não aceitavam muito bem. E que a vez que ela tentou, o cara não topou, que não sei o quê, mas que ela sentia essa necessidade. De todas as vezes que ela terminava, ela precisava, né, com algum legume. Gente, eu achei aquilo ali muito esquisito. Sabe, por mais... Beleza, entendi que não era comigo, então o problema não era eu. Provavelmente, né, não era o meu camarada, fiquei até mais contente. Mas saber que você for com uma pessoa e a pessoa precisa finalizar com um legume, eu não fiquei muito feliz. Ela falou que nem sempre era mandioca, que às vezes era um chuchu, às vezes era uma cenoura. Eu fiquei olhando aquela situação, a batata doce, eu falei, hortifruti todinho na bolsa dela. Aí eu falei que tudo bem, mas que realmente era uma situação muito estranha, que eu não me sentia confortável. Pedi pra mulher ir embora e foi isso, gente. Bloqueei ela de tudo e fingi que nada aconteceu, mas é esse tipo de gente que você encontra nesses chats online duvidosos. Meu marido fez um formulário em uma rede social pra você ser amante dele. Só que, obviamente, que ele não mostrou a cara dele ali no formulário, no perfil que ele criou. Mas como que eu descobri? Porque uma amiga minha ficou sabendo e ela quis ver como é que era. Olha pra você ver como Deus é com corno e, gente, como que as coisas estão começando a ultrapassar o limite, né? Eu tava vivendo a minha vida, eu era casada há 5 anos, e aí uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo que ela precisava conversar comigo. Eu falei, o que foi? Tá tudo bem? Não sei o quê. Ela, não, amiga, eu preciso conversar com você. Só que já tinha um tempo que eu não via essa minha amiga. Então eu achei um pouquinho estranho, sabe? Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, a gente pode marcar um café? Eu falei, podemos sim. Eu conversei com o meu marido, falei que eu ia marcar um café com uma amiga minha. Ele falou, tudo bem, vai sim, amor e tal, vou estar trabalhando, não sei o quê. Gente, coisa normal da vida. Aí a gente marcou numa cafeteria. Quando eu cheguei, eu vi que ela tava com uma cara de assustada. Eu falei, gente, que estranho. Ela tava com uma carinha assim de assustada. Sabe quando a pessoa vai te dar uma notícia ruim? E aí eu percebi isso e já fiquei meio assim. Aí ela falou, oi amiga, eu queria conversar com você, uma situação que aconteceu, eu acho melhor eu te contar, ser eu, que não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, pode falar. Na hora, gente, eu já pensei, será que meu marido deu em cima dela? Só que aí eu fiquei pensando, eu falei pro meu marido que eu ia encontrar com ela. Se ele tivesse dado em cima dela, ele iria falar algo tipo assim, não vai, que não sei o que, imaginando eu, né? Aí ela começou a falar e ela começou a me contar uma história. Ela, amiga, eu tava na casa de umas amigas minhas e elas me perguntaram se eu tinha ficado sabendo do perfil que foi criado na rede social pra poder ser amante de um cara. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Só que na hora, gente, eu achei que ela tava me contando uma fofoca. Eu falei, eu falei, então você me chamou pra contar uma fofoca? E ela, sim, vou te contar uma fofoca. Eu falei, Aí ela falou, aí, amiga, nesse perfil não tinha foto, só tava dizendo lá, se você quer inscreva-se para ser amante, que não sei o que. Aí tinha um link, você preenchia todo um formulário, mandava foto sua, não sei o que. Se você fosse aprovada, ele te chamaria no WhatsApp, né, pra falar com você e te encaminharia uma foto dele, e aí você ia saber quem ele é, pra você também concordar com os termos, não sei o quê. Parece que era um homem casado, e ele fez isso pra ter certeza de que
ia ser tranquilo ele ter uma amante, porque ele queria arrumar uma amante sem ter problema no casamento dele. E, gente, a maioria das mulheres que estavam se inscrevendo era por curiosidade, porque queriam saber quem que era aquele homem. Só que a gente morava numa cidade muito pequena, e geralmente as meninas que moravam nessa cidade pequena não estavam sendo aceitas. Não estava sendo, mandava e não tinha resposta. Ou, tipo, mandava um e-mail assim, o seu formulário foi recusado, a sua ficha foi recusada. Parecia que estava se inscrevendo para concurso ou para alguma coisa. E aí, isso aumentou a curiosidade das meninas e elas ficaram assim, ele deve ser daqui então. E elas queriam descobrir quem era esse homem casado. Então, quando elas foram para casa de uma amiga delas, tinha uma menina que ela era prima de uma amiga dela. E ela tava na cidade pela primeira vez, então assim, ninguém conhecia ela, ninguém tinha visto foto dela. E ela topou mandar o perfil dela. Tipo, eu vou botar meu perfil, minhas fotos, não sei o quê, e vamos ver se aprova. E aí ela fez isso. Mandou o perfil dela, se inscreveu, respondeu todas as perguntas. Eram perguntas assim, você se importa dele ser casado? Obviamente não, porque você tava ali no perfil do homem casado. Tem que concordar com os códigos. Tipo assim, antes de mandar mensagem pra mim, vai ter que me mandar mensagem fingindo que é uma operadora, pra eu poder ver se tô livre. Se eu não responder, não pode me mandar mensagem. Os encontros têm que ser muito organizados, que não sei o quê. Tinha todo um formulário de requisito, tinha que fazer exame pra ver se não tinha doença, tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha não sei o quê e tal. E não podia ter ninguém, somente ele poderia ter amante, porque ele era ciumento. Então a menina tinha que ser solteira, tava lá, era pré-requisito. E aí elas responderam tudo bonitinho, isso ela me contando, elas responderam tudo bonitinho lá e mandou a ficha da menina. A ficha da menina foi aprovada, né, mais ou menos umas 2 horas depois que ela mandou, e ela foi chamada no WhatsApp por um número, assim, que ela não conhecia, né? Era um outro, não foi o número, era um outro número. Ela não conhecia esse número, ela respondeu, não sei o quê, e começou, aí falou, sua ficha foi aprovada, nós gostamos muito do seu perfil, da sua inscrição, que não sei o quê. Agora nós vamos te mandar uma foto do homem pra poder ver se você concorda. E ela deixou bem claro que ela não morava ali, porque era um dos critérios também, né? Você não podia morar ali. Próximo. Ela deixou lá muito bem especificado que ela não morava lá e tal, pra ver se aceitava a ficha. E aí ele pegou, e depois de conversar com ela, se ela tava interessada mesmo, ela dizendo que sim e tal, não sei o que. Isso, todas ela e as amigas dela conversando com o cara. A menina tava só olhando. Ele foi e mandou uma foto de visualização única. Pegaram um outro celular e gravaram. Aí ela pegou e falou, amiga, é aqui que você entra. Gente, até então, eu estava animadíssima, querendo saber da fofoca, né? Era uma fofoquinha ali, cidade de casa, a gente gostava de fofoquinha. E eu fiquei, como assim, amiga? Agora eu entro. Ela falou, pois é, essa é a parte que te interessa. Aí eu fiquei sem entender e falei, não entendi, amiga. Ela puxou o telefone, desbloqueou e me mostrou um vídeo, que ela gravou um vídeo da visualização única da foto que o cara mandou pra menina. Quem que era o bendito? Exatamente o que você tá pensando. Meu marido. O meu marido, ele simplesmente queria me trair e já devia estar me traindo, e ele tava criando um formulário pra você ser amante dele. Porque aí ele conseguia manter tudo organizado, era tudo muito combinado, que não sei o que lá. E parece que quando ele mandou pra ela, ele deixou bem claro que tinha outras amantes. Tanto que ele respondeu assim, você é a amante de número 8. Ou seja, já tinha sido aprovada 7 fichas. Ela era a número 8. Menina, Aí, ela, na hora que ela viu, assim, ela reconheceu que era o meu marido e me mandou mensagem pra poder me contar. Gente, eu fiquei desacreditada. Eu fiquei sem reação. Pedi pra ela me passar, obviamente, o print. Fiquei, assim, totalmente constrangida, com vergonha. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E ela falava pra minha amiga, isso não é sobre você, homem não presta, que não sei o quê. E eu fiquei, mas caramba, é o homem que eu tô há anos e tal. Enfim, eu fiquei chocada, eu fiquei sem reação. Fiquei ali chorando um pouco. Junto com ela super me apoiou. Aí eu fui pra casa. Gente, quando eu fui pra casa, eu esfreguei o telefone na cara daquele homem. Falando, você tá fazendo um formulário pra poder me trair.
pra selecionar amante. Ele ficou assim em choque, ele achou que ele nunca ia ser descoberto, porque o perfil não tinha, sabe? O número que ele mandou mensagem pra menina não era o dele. Ele achou que a menina não era daqui, ele só aceitava a menina que não era dali. Ele achou que nunca ia ser descoberto. Ele, como você ficou sabendo disso? Não sei o que, ficou ofendido por eu ter descoberto. Olha, eu sei que virou uma confusão, eu sambei minha mão na cara dele, pedi o divórcio, botei ele pra fora, rasguei tudo dele, foi um fuzuê, olha, eu quebrei tudo dentro daquela casa, os vizinhos tudo ficaram sabendo. Aí depois a cidade toda ficou sabendo que aquele perfil era dele, que a formulária era dele, que as fichas eram dele, que não sei o que ele já tinha 7 amantes. Os pais dele não sabiam onde enfiar a cara, porque eles eram da igreja, ficaram com vergonha. E foi isso, gente. Foi assim que eu me separei. Eu descobri que o meu marido tá fazendo um formulário pra ter amante. Quero contar pra vocês o dia que nós descobrimos o segredo terrível do meu vizinho. E assim, eu nunca imaginei que a pessoa que morava a poucos metros da minha casa pudesse esconder um segredo tão assustador. Até hoje, assim, quando eu lembro, né, de tudo que aconteceu, eu sinto arrepio. Porque durante anos eu cumprimentava ele na rua, conversava com ele e achei que era apenas um vizinho comum. Sabe, ele morava sozinho na casa ao lado da minha. Era aquele tipo de pessoa que todo mundo da rua conhecia, sempre muito educado, prestativo, sempre disposto a ajudar quando alguém precisava de alguma coisa. Ele era o tipo de vizinho que carregava uma imagem de confiança. Talvez seja justamente isso que mais me assusta até hoje. Perceber que algumas pessoas conseguem esconder completamente, né, quem realmente são. No começo ninguém desconfiava de nada. Ele tinha uma rotina normal. Ele trabalhava, cuidava da casa e parecia viver uma vida tranquila. Só que com o passar do tempo, algumas atitudes começaram a chamar a minha atenção. Eram pequenos detalhes, coisas que na época eu tentava ignorar, até mesmo porque parecia errado suspeitar de alguém sem ter provas. Eu lembro que algumas vezes eu sentia uma sensação estranha quando ele se aproximava das crianças na rua. Não era algo que eu conseguia explicar, era apenas aquela sensação de que alguma coisa não parecia certa. Eu sempre tentava afastar aquele pensamento de mim, sabe? Porque eu não queria acreditar que alguém conhecido poderia de fato esconder algo tão grave. Até que um dia tudo mudou. Uma situação inesperada fez com que algumas verdades começassem a aparecer. E aos poucos nós descobrimos que aquele homem que todos consideravam uma pessoa tranquila escondia um lado completamente diferente da imagem que ele mostrava para todos. Foi como se a máscara tivesse caído. O choque não foi apenas descobrir o que ele escondia, mas perceber quantas pessoas confiavam nele, quantas vezes ele esteve perto de famílias, de crianças e de pessoas que jamais imaginavam um perigo que poderia existir. Tudo veio à tona no dia que a rua encheu de polícia. Nós não entendíamos nada, mas foi aí que nós descobrimos o que estava acontecendo. Ele já estava sendo investigado há tempos e quando tiveram a confirmação, a nossa rua encheu de polícia e ele foi preso. Ele fazia parte de uma rede de... Na casa dele encontraram arquivos com várias imagens de crianças, inclusive com tráfico de crianças. Ali eu só conseguia pensar, como ninguém percebeu antes. Sabe, eu me revoltava porque alguém podia passar anos construindo uma imagem de pessoa boa enquanto escondia algo tão terrível. E me culpava também por imaginar que talvez alguns sinais tenham passado despercebidos. Depois daquela descoberta, a nossa rua nunca mais foi a mesma. O lugar que antes parecia tranquilo começou a carregar um peso diferente. Porque ali nos arquivos dele havia fotos até das crianças ali da rua. Então assim, as conversas mudaram, as pessoas começaram a questionar tudo. E o mais assustador foi perceber que aquele cara não parecia alguém perigoso, sabe? Ele realmente parecia exatamente o contrário. Ele era alguém que sabia conquistar a confiança das pessoas, alguém que sabia se apresentar como uma pessoa comum, alguém que conseguiu esconder uma vida inteira atrás de uma aparência de normalidade. E essa experiência mudou completamente a forma como eu enxergo as pessoas hoje. Não significa que eu viva desconfiando de todo mundo, mas eu entendo que nós precisamos estar atentos, principalmente quando envolve crianças e pessoas vulneráveis. Porque às vezes o perigo não aparece com uma aparência assustadora, às vezes ele está escondido atrás de um sorriso, de uma conversa gentil e de uma falsa sensação de segurança. E até hoje eu penso em como é assustador eu perceber que alguém pode estar tão perto da gente e ao mesmo tempo ser alguém que nós nunca conhecemos de verdade. Mas é isso, gente. Essa é a minha história. Bom, essa história, ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí e deixe sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Toda noite alguém batia na minha porta às 3 horas da manhã. E assim, eu nunca contei essa história pra muitas pessoas, porque até hoje, quando eu lembro de tudo que aconteceu, eu sinto um arrepio e uma sensação que é difícil de explicar. E durante muito tempo, eu tentei convencer a mim mesma de que aquilo tinha sido apenas uma coincidência. Mas a verdade é que até hoje eu não consegui entender completamente o que aconteceu naquela casa. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento antigo
em uma cidade onde eu não conhecia praticamente ninguém. Eu estava passando por uma fase complicada, né? Eu tinha terminado um relacionamento de muitos anos e eu precisava recomeçar a minha vida longe de tudo que me lembrava daquela época. E o apartamento era simples. Não era o lugar dos meus sonhos, mas era o que eu conseguia pagar naquele momento. E nos primeiros dias estava tudo tranquilo, sabe? Parecia tudo normal. A vizinhança era tranquila, apesar do prédio ser antigo e ter poucos moradores. E eu sempre gostei de silêncio, então achei até bom morar em um lugar mais calmo. Só que depois de aproximadamente ali umas 2 semanas, uma coisa começou a acontecer. Todas as noites, exatamente às 3 horas da manhã, alguém batia na minha porta. No começo, eu achei que fosse algum vizinho confundindo o apartamento. Primeira vez eu acordei assustada, olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Pensei que talvez a pessoa tivesse ido embora antes de eu chegar até a porta. Na segunda noite, aconteceu de novo. E a mesma coisa. 3 batidas fortes na minha porta. Eu levantei da cama com o coração acelerado, fui até lá e novamente não tinha ninguém. Na terceira vez eu comecei a sentir medo de verdade, porque não parecia uma coincidência. Era sempre o mesmo horário, sempre 3 batidas, sempre a mesma sensação de que alguém estava parado do outro lado esperando alguma coisa. Eu cheguei a perguntar para o porteiro se alguém tinha entrado no prédio, sabe, de madrugada, ou se algum morador tinha reclamado de barulho. E ele só me falou que ninguém sabia de nada. E até brincou comigo dizendo que talvez fosse algum vizinho sonâmbulo. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Com o passar dos dias, aquilo começou a mexer comigo. Eu comecei a dormir com o celular na mão, eu deixava uma luz acesa no corredor e eu evitava olhar para a porta quando eu acordava. E o pior não era a batida. O pior era o silêncio depois. Era como se a pessoa soubesse exatamente o momento em que eu chegaria perto da porta e saísse antes que eu conseguisse ver. Até que uma madrugada eu decidi que não iria mais ficar com medo. Quando eu ouvi as 3 batidas novamente, eu levantei imediatamente e abri a porta sem pensar. Foi aí que meu coração parou. Não tinha ninguém no corredor. Mas no chão, bem na frente da minha porta, tinha um envelope. Eu fiquei alguns segundos parado olhando aquilo, sabe? Sem ter coragem de pegar. Eu não fazia ideia de quem tinha deixado aquilo ali. Eu peguei o envelope, entrei e tranquei a porta. Dentro dele tinha apenas um papel dobrado e quando eu abri estava escrito: "Eu sei que você está aí. Eu só queria ter certeza de que você está bem." Gente, na hora eu senti um medo enorme. Porque aquela frase não fazia sentido nenhum pra mim. Quem era aquela pessoa? Por que ela estava preocupada comigo, sabe? Como ela sabia que eu estava dentro daquele apartamento? Dia seguinte eu fui conversar com o síndico e perguntei se ele sabia quem poderia estar fazendo aquilo. E ali ele só ficou estranho. Ele ficou alguns segundos em silêncio e perguntou qual era o número do meu apartamento. E quando eu falei, ele mudou completamente a expressão. Ele me contou uma coisa que eu não sabia. Antes de eu morar ali, aquele apartamento tinha pertencido a uma senhora chamada Helena. Ela morava sozinha e durante muitos anos recebia visitas todas as noites do filho dela. Segundo ele, esse rapaz tinha problemas sérios e sempre aparecia de madrugada para saber se a mãe estava bem. Só que um dia ele chegou e encontrou a mãe já sem vida dentro do apartamento. E depois disso, ele nunca mais voltou ao prédio. Eu fiquei tentando entender por que ele tinha me contado aquilo. Até que ele falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim: "A última pessoa que morou nesse apartamento também começou a reclamar que alguém batia na porta dela sempre às 3 horas da manhã. Que alguns moradores antigos comentavam sobre as batidas, mas ninguém nunca conseguiu descobrir de fato quem fazia." Naquela mesma noite eu decidi que não dormiria mais no apartamento. Eu peguei algumas coisas, fui para a casa de uma amiga. E no dia seguinte, quando eu voltei para buscar o restante das minhas coisas, eu encontrei algo assim que me deixou ainda mais confusa. Na minha caixa de correio tinha outro envelope. E ali eu abri, com as mãos tremendo, e dessa vez estava escrito assim: "Desculpa ter assustado você. Eu só queria saber se alguém finalmente tinha ouvido." E assim, gente, até hoje eu não sei quem deixou aqueles bilhetes. Eu nunca descobri se era alguém tentando me assustar, alguém que realmente precisava de ajuda ou se existia alguma explicação que eu simplesmente não conseguia encontrar. Eu saí, daquele apartamento. Só que tem uma coisa que até hoje me incomoda. Quando eu contei essa história para algumas pessoas, muitas disseram que provavelmente era alguém querendo brincar comigo. E outras falavam que eu tinha que esquecer tudo isso. Só que sempre que eu lembro daquela frase no papel, eu penso quem era aquela pessoa, né? Por que ela precisava que alguém finalmente ouvisse? Porque assim, talvez a parte mais assustadora daquela história não seja alguém ter batido na minha porta às 3 horas da manhã. Mas talvez o mais assustador seja imaginar que alguém estava do outro lado esperando que eu abrisse. E eu trouxe a minha história assim porque isso me persegue até hoje, sabe? Eu não consigo entender e eu acho que eu nunca vou ter a resposta para nada disso.
E essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, deixa sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. E eu que fui no meu próprio velório. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse contar isso pra alguém. Na verdade, durante muito tempo eu tive medo de falar. Porque sempre que eu tentava explicar, as pessoas me olhavam como se eu estivesse inventando tudo. O que aconteceu foi tão absurdo que até hoje eu tenho dificuldade, assim, de acreditar. Eu vou explicar pra vocês como tudo aconteceu, né? Tudo começou quando eu resolvi viajar sozinha pra descansar a cabeça. Tava passando por um momento muito difícil, tinha brigado com praticamente toda a minha família. E aí, pra ajudar, o meu celular quebrou no primeiro dia da viagem. E eu fiquei completamente incomunicável. No segundo dia, aconteceu um acidente grave na estrada, onde eu tinha passado poucas horas antes. E era um carro igualzinho o meu. E ele ficou assim, completamente destruído. E os documentos da motorista desapareceram por causa do incêndio. E ela também ficou irreconhecível. Como eu não dava notícias pra ninguém, e o meu carro também era do mesmo modelo, né, e da mesma cor, começou ali um boato dizendo que eu era a vítima. E em poucas horas a notícia se espalhou pela cidade inteira. Gente, a minha família recebeu ligações, mensagens e até conhecidos afirmando que tinham certeza que eu tinha morrido. E o pior é que ninguém esperou uma confirmação oficial. Todo mundo acreditou ali, ó, na primeira informação que apareceu. Quando eu finalmente consegui consertar meu celular, ele não ligava de jeito nenhum. E aí eu peguei, né, como eu tava muito nervosa ainda, decidi ficar mais um dia, porque eu achei que resolveria tudo assim quando eu voltasse. Só que eu não fazia ideia, né, do tamanho da confusão que estava acontecendo lá na minha cidade. Beleza, passou, fui embora e quando eu entrei na cidade eu até estranhei, porque algumas pessoas ficavam me olhando assustado, né, porque a cidade era uma cidade pequena. Teve uma senhora que quando me viu ela fez sinal da cruz. Gente, eu achei que ela tinha me confundido com outra pessoa. E aí eu continuei dirigindo até perto da casa da minha mãe. Eu vi vários carros estacionados ali na frente, eu achei estranho, mas continuei andando, né? E foi quando eu vi uma faixa enorme com o meu nome. Naquele momento, o meu coração, ele gelou. Eu desci do carro, sem entender absolutamente nada. E eu vi gente chorando dentro da casa. E quando eu entrei pelo portão, o silêncio, assim, tomou conta de todo mundo. Algumas pessoas começaram a gritar, outras saíram correndo. Teve quem desmaiou na hora. A minha tia começou a rezar, achando que estava vendo um espírito. Minha própria mãe ficou paralisada, olhando ali pra mim por vários segundos antes de conseguir dizer meu nome, né? E aí eu entrei na sala e vi uma foto minha enorme, cercada de flores. E ali o caixão, ele estava fechado, porque o corpo nunca tinha sido oficialmente identificado, né? Mesmo assim, resolveram fazer um velório ali. Eu olhava aquilo sem conseguir processar nada, né? Era como assistir a um filme, só que a pessoa que tinha morrido era eu. E a pior parte veio depois. Enquanto todos comemoravam por eu estar viva, eu comecei a perceber coisas que eu nunca deveria ter ouvido. Como assim, ninguém imaginava que eu apareceria ali? Muitas conversas aconteceram durante aquele velório e eu ouvi. Eu descobri parentes discutindo por causa da divisão da minha casa, antes mesmo de existir qualquer confirmação da minha morte. Eu ouvi uma prima dizendo que finalmente poderia vender algumas coisas minhas. Escutei uma pessoa que dizia me amar, confessando que nunca gostou de mim de verdade, sabe? Também ouvi gente inventando histórias sobre a minha vida para parecer importante diante dos outros. Enquanto alguns choravam de verdade, outros estavam ali apenas por interesse ou curiosidade. E foi a sensação mais estranha da minha vida. Eu tive a oportunidade de assistir a reação das pessoas diante daquilo que elas acreditavam ser a minha morte. E isso mudou completamente a forma como eu enxergava cada uma delas. Depois que tudo foi esclarecido, a cidade inteira comentou o caso assim por semanas. Algumas pessoas riam da situação, outras diziam que era um milagre, só que ninguém fazia ideia do quanto aquilo tinha me machucado. Não pelo velório em si, mas porque naquele dia eu descobri quem realmente sentiria minha falta e quem apenas estava esperando uma oportunidade para se beneficiar da minha ausência. E assim, desde então, eu cortei contato com muita gente. Eu aprendi que às vezes é preciso um acontecimento assim completamente absurdo para revelar quem as pessoas realmente são. E por mais inacreditável que pareça, eu posso dizer que eu vi o meu próprio velório. Não porque eu tenha morrido, mas porque o destino resolveu me mostrar uma verdade que eu jamais teria descoberto de outra forma. E até hoje, quando eu lembro daquele dia, da imagem, da minha fotografia cercada de flores, eu me pergunto quantas das pessoas que estavam ali realmente estavam de luto e quantas das pessoas estavam esperando a minha história terminar. Mas é isso, gente. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar aqui embaixo. Curte aí, deixa seu comentário pra seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Sim, eu coloquei o meu próprio filho na cadeia. Eu não consigo me arrepender disso. Sabe, eu criei o meu filho praticamente sozinha.
pai dele abandonou a gente quando ele tinha só 5 anos, foi embora para outra cidade e depois disso nunca assumiu responsabilidade nenhuma. Nunca ajudou com pensão, nunca esteve presente, nunca participou da criação dele. Então fui eu. Eu sempre tentei dar o meu melhor como mãe. Sempre ensinei o meu filho a respeitar as pessoas, a tratar todo mundo bem, a nunca levantar a mão para ninguém. Enquanto ele era criança, eu achava que estava dando tudo certo. Só que hoje, ele tá com 20 anos. E parece que eu não reconheço mais o meu próprio filho. Ele mora comigo, só que ele mudou muito. Ele ficou agressivo, começou a responder às pessoas, a tratar os outros com grosseria. E muitas vezes eu não sabia nem como conversar com ele. E aí ele começou a namorar. E desde o começo eu nunca gostei da maneira como ele tratava a namorada. Ele era grosseiro com ela, falava coisas que eu achava absurdas. E algumas vezes eu via que ele partia pra cima dela durante as discussões. Eu sempre chamava ela de lado e falava, não deixa ele colocar a mão em você. Se um dia ele fizer isso, você sai dessa relação. Ela vai isso porque ela sempre foi uma menina muito doce com ele. Ela sempre tratou meu filho muito bem, sempre me tratou com muito respeito, sempre tratou ele com muito carinho e respeito também. Até que um dia aconteceu isso dentro da minha própria casa. Os dois começaram uma discussão e em determinado momento meu filho agrediu a namorada. Cara, ali eu não pensei 2 vezes. Eu chamei a polícia. Sim, eu chamei a polícia pro meu próprio filho, porque ele chegou a machucar ela. Naquele momento, eu não pensei que ele era meu filho. Eu pensei naquela menina. Eu pensei no que poderia acontecer se aquilo se repetisse. Pensei que se eu fechasse os olhos naquele momento, talvez um dia pudesse acontecer algo muito pior. Ele passou 2 noites na cadeia. E eu fui com ela até a delegacia. Falei pra ela prestar queixa, falei pra ela não voltar pra ele e disse uma coisa que talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que eu já precisei dizer. Se você voltar pro meu filho, você pode estar colocando a sua vida em risco. Eu disse pra ela que ela não merecia aquilo, que o meu filho não merecia uma pessoa como ela, que ele não estava sabendo valorizar uma menina que sempre foi tão boa pra ele. Depois disso, meu filho simplesmente virou a cara pra mim. Pra ele, eu virei um monstro. Ele diz que eu sou uma péssima mãe, que nenhuma mãe faria o que eu fiz com o próprio filho. E eu confesso, sabe, que quando ele fala isso, isso acaba comigo, porque eu passei todos esses anos tentando proteger esse menino. Eu criei ele sozinha, fiz tudo o que estava ao meu alcance, e agora ele olha pra mim como se eu fosse a pior pessoa desse mundo. Confesso pra vocês que mesmo não batendo arrependimento em si, tem dias que eu me pego pensando, né, e eu mesmo pergunto, será que eu errei? Né? Será que eu deveria ter resolvido isso dentro de casa? Será que eu deveria ter protegido meu filho antes de proteger aquela menina? Só que quando eu paro com calma e penso, eu não consigo acreditar nisso, sabe? Eu nunca aceitei que nenhum homem levantasse a mão pra mim. Nunca achei normal um homem agredir uma mulher. Então como eu poderia aceitar isso simplesmente porque o homem que fez isso é meu filho? Eu não conseguiria olhar pra aquela menina e dizer, não faz nada, porque ele é o meu filho. Então assim, eu preferi perder o amor do meu filho naquele momento do que perder a chance de impedir que aquela menina sofresse algo muito pior. Só que ser mãe também é isso, né? Às vezes a gente precisa tomar decisões que os nossos filhos vão nos odiar. Eu não sei se um dia ele vai entender. E não sei se ele vai um dia olhar pra trás e perceber que eu não fiz aquilo porque eu deixei de amá-lo, sabe? Eu fiz justamente porque eu amo ele, porque eu me recuso a acreditar que um menino que eu criei pra respeitar as pessoas possa se transformar em um homem que acha que pode agredir uma mulher. Eu queria saber a opinião de vocês, né? Se vocês estivessem no meu lugar, vocês fariam a mesma coisa? Porque eu ainda tento me convencer, né? Tento convencer o meu coração de que mesmo tendo perdido temporariamente o meu filho, eu fiz a coisa certa. Vocês podem me dar a opinião de vocês?